vomitar. Quer dizer, a vontade dele é que você seja quente. Mas se você quer ser morno, então ele vai mudar a vontade dele, ou seja, vai lhe vomitar, porque ele não vai querer aquela vontade, porque aquela vontade não é a dele. Aquela vontade não é dele, então o que não é dele não faz parte dele, ele tem nojo. Ele vai botar para fora, que não tem nada a ver com ele. Deus é soberano. Então Deus sempre estará nos confrontando. Aí ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Falar o nome Senhor é fácil. Deixar ele mandar, mexer na nossa vontade, deixar ele mostrar, nos dizer, nos ordenar a vontade dele. É difícil. Mas não é impossível, não é difícil, porque a natureza humana é assim. Não vou dizer que é fácil, não. Não é fácil. Porque a gente vai fazer de todos os jeitos para nos convencermos. E tentar convencer Deus de que não é bem assim. De que não vai fazer a vontade dele, porque a vontade dele não é a melhor. Porque não é essa que eu quero, que você quer. Então a vontade dele não é boa porque você não quer. Porque eu não quero. Mas ele quer. Mas ele tem a vontade. Mas ele manda a vontade dele para nós. Mas ele exige a vontade dele para aqueles que são dele. Deus sempre estará nos confrontando. E aí sim, com a sua vontade para nós. E ele jamais vai querer que algo ou alguém impeça, atrapalhe a vontade dele. A vontade dele é que todos os pecadores se convertam. Ele não vai deixar essa vontade acabar. Ele vai respeitar. Mas a vontade dele é essa. Nem todos vão querer, mas a vontade dele é essa. E quando não fazemos a vontade dele, não estamos agradando a ele e ele não está sendo o nosso Senhor. E ele quer ser o nosso Senhor por amor, por relacionamento, intimidade com ele, confiança. Amém? Deus quer que você faça a vontade dele, porque não é só você chamar ele de Senhor. E quando a sua natureza, a sua vontade está sendo confrontada com a vontade dele, e que você já sabe a vontade dele, que continua ignorando, aí ele ignorando e terminando, tendo a mente cauterizada, endurecendo o seu coração, e termina que você já não tem mais aquela sensibilidade de saber, de ouvir, de buscar, e nem de temer. Porque tem gente que não teme não querer a vontade de Deus. E acha que por não ter querido, que Deus vai tolerar, que Deus vai entender, e que Deus vai querer, e que Deus vai compreender, e que Deus vai passar a mão na cabeça e abençoar você. Eu vou lhe abençoar, você não quer a minha vontade, mas vou abençoar em toda a sua vontade. Não é verdade. Deus não nos pirraça com a vontade dele. Aí ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Só aquele que faz a vontade dele. E eu encerro dizendo, a vontade dele não é só uma vez que ele quer a vontade dele e a gente uma vez obedeceu em alguma coisa, em uma vontade dele, que a gente já faz a vontade dele em tudo. Não. Ele estará sempre nos confrontando durante o dia, dentro de casa, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ideias, até o que a gente vai pregar. Incrível, né? Que tem pessoas que vão ministrar a palavra, vão pregar, seja onde for o que for, pregam o que querem. Vou lhe dizer, Deus sabe o que Ele quer para cada pessoa. Ele quer que pregue a palavra dele, sim, pregue em tempo e fora de tempo, mas Ele não disse assim, prega o que você quiser, não. Pregue o que eu vou, o que o meu espírito vai lhe guiar para você pregar. Porque eu sei o que aquela pessoa deve receber da minha palavra, de mim. Você não vai falar de mim?
Pois eu sei o que eu quero, eu ponho na tua boca. Eu ponho na tua boca, deixa eu pôr na tua boca a minha palavra. Eu digo para você que quantas e quantas vezes eu vou ministrar a palavra na igreja, no culto na rua, em qualquer lugar onde eu vou, eu busco de Deus o que Ele quer. Às vezes eu tenho uma vontade de pregar determinada coisa, que está na palavra. Mas o temor e o cuidado e o zelo de que Deus é o meu Senhor, de que Ele que manda em mim, e que é a obra dEle e a vontade dEle, eu vou falar por Ele, para Ele, por Ele. Como é que eu vou falar o que eu quero? Então eu uso o nome dEle. Então as pessoas usam o nome dEle, Senhor, 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 e não obedecem no que é a vontade dEle. Ontem mesmo eu ia ministrar, eu estava perguntando ao Senhor, o que é que tu queres que eu ministre na igreja hoje, sexta-feira. E daí eu estava com uma palavra que eu estava com vontade, achando que pudesse ser essa. Mas como eu estou acostumada a andar com o Espírito Santo e discernir quando ele quer que eu fale, mesmo que eu não tenha nada a ver, quantas e quantas vezes não tem nada a ver com o que eu estou passando, não tem nada a ver com o que eu acho, mas eu continuo buscando para Ele, Senhor, me confirma o que Tu queres, não importa o que eu penso, o que eu acho, nem o que eu não acho, não importa o que o Senhor quer que eu fale. Aí Ele, era dentro de mim forte aquele assunto. Em tempo de guerra, não pare de lutar. Essa foi a palavra. Eu sei que tem um cântico que fala sobre isso, mas veio essa palavra. E eu disse, Senhor, qual texto que se adequa, que o Senhor quer que seja levado para dentro dessa palavra? Pensei em um texto, mas não era aquele texto. Ele me levou para 1 Samuel, onde conta a história que Davi e os homens foi tirado as mulheres, foi queimada a cidade toda, e Davi se esforçou no Senhor, buscou a direção do Senhor, e ele perguntou, perseguirei? Alcançá-la-ei? E o Senhor disse, perseguirás, alcançá-la-ei, e restituirás tudo. E foi assim, foi uma água, um refrigério para a igreja. Para mim também, eu estou debaixo dessa palavra, porque eu não prego para os outros. Primeiro é para mim. E à medida que eu vou ministrando, o Espírito Santo vai chegando e me alimentando. Então, essas coisas são importantes. Então o Senhor Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. A vontade de Deus é um assunto para todo o tempo. Tudo. Ah, eu já perguntei a ele, mas estou com vontade de fazer isso. Eu já perguntei a ele, mas eu estou querendo fazer isso. Cuidado. Cuidado. Obedeça à vontade dele. Ele não nos pirraça. Não se sinta pirraçado. Mas o Evangelho é confronto. O Evangelho é poder de Deus que confronta o pecado. Se não houver esse confronto, se não acontecer esse confronto, tem alguma coisa errada e não é com Deus. É com você, é comigo, é com qualquer pessoa. Porque a vontade de Deus sempre é a vontade dele e a vontade dele é a melhor para nós. Amém? Deus abençoe. Eu quero agradecer a Deus orando por você. Olha, coloque os seus pedidos. E eu rogo nesta noite, eu rogo ao Espírito Santo de Deus, que lhe ajude a se relacionar com Deus. Não é simplesmente falar o nome que Ele é o seu Senhor. Senhor amado, visita cada vida que assiste, seja o que estiver passando, seja qual for a situação que for, aonde estiver, com quem estiver, em nome de Jesus, que a tua vontade, ela se manifeste, ela seja revelada, ela seja
despertada, ela seja falada, ela seja avisada para você, ela lhe chame a atenção. É que a palavra, que a vontade de Deus, que ela já faz isso naturalmente. Que ela é tão perfeita que ela faz isso naturalmente. Ela não se mistura com a nossa vontade no sentido de que ela perde autoridade e autenticidade, porque você ou eu não quer. Em nome de Jesus, se humilha. Em nome de Jesus, se arrepende dessa natureza, se arrepende dessa vontade ruim que tem violado, que tem impedido de Deus fazer maravilha na sua vida. Você pode até orar, jejuar, falar, ouvir palavras, pregações, ministrações, revelações, eu creio em tudo isso, profecia. Mas se você não obedecer, se você não se submeter, se não se render, se você não for se deixar a sua vontade e seguir a vontade de Deus. Peraí, seguir a vontade de Deus não é assim. Eu já sei que Deus quer, eu faço do meu jeito. Não, você não está entendendo. A vontade de Deus tem endereço certo, pessoa certa, tem a maneira certa, tem o princípio certo e tem as instruções certas. E ela vai se processando à medida que a gente vai se rendendo à vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está confrontando você nesta noite. E eu agradeço a Deus. Se você se zangou, eu não estou zangada, não. Se você se zangou, é para ficar zangado mesmo, porque essa sua vontade de querer continuar sendo quem você é, do jeito que você quer, fazer as coisas de Deus do seu jeito, decidir todas as coisas na sua vida, sem ser a vontade de Deus, está lhe prejudicando, está atrapalhando o plano de Deus. O plano de Deus não se cumpre na sua vida. Então, nesta noite, seja confrontada. Você que não é servo do Senhor ainda, ouviu essa palavra, que isso, negócio de vontade, eu faço o que eu quero. Você não vai fazer o que quer, não. Você precisa se arrepender desses fazer o que você quer. Porque se fazer o que você quer, só vai te levar para a destruição. O seu querer não vai lhe salvar. O seu querer não vai conseguir ver, nem admitir o querer de Deus. Deus tem um querer e não é para lhe pirraçar. Você que ainda não conhece Jesus, ainda não entregou a vida a Jesus, ou que já ouviu falar, ainda vai na igreja, mas ainda não tomou uma decisão. Pare com isso, a sua vontade precisa morrer para a vontade de Deus. A vontade dele é que você se arrependa, entregue a vida a ele. Se converta, é noite de salvação, entrega essa vida a Jesus. Se arrepende, diz: Jesus, me ajuda a me render à tua vontade. Me ajuda a crer na tua vontade. Me ajuda a cooperar com a tua vontade. Me ajuda a fazer a tua vontade. Não é só uma vez. Seremos confrontados, serás confrontado a partir de agora e todo o tempo, para fazeres a vontade de Deus se cumprir. E aí sim, ele será o seu Senhor. Jesus quer o seu Senhor, o seu Salvador. Receba. Faça esta oração: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor. Eu me rendo a ti, rendo a minha vontade, estou submetendo a minha vontade à obediência de Cristo. Eu quero a tua vontade, ainda que doa, e eu vou fazer consciente, porque a tua vontade vai ser a minha vontade. Amém? E você que está tendo confrontos, que está tendo dificuldades, sabe, muitas coisas que você está passando, o Senhor me revela, é porque você não se submete à vontade de Deus. É que você, lá no seu interior, você se endurece, você resiste à natureza de Deus, à vontade de Deus. E ele não pode, não que ele não tenha poder, ele não pode no sentido de que ele respeita a sua liberdade. Poder ele tem. Ele tem tanto poder que ele sabe que ele nos fez com o livre-arbítrio. E o poder dele capacita ele ter freio, no sentido de que ele nos deu essa capacidade. Porque ele não queria você, nem o escravo, sendo alienado, só tomar essa decisão daquele jeito. Não, ele não quer que a gente seja alienado. A vontade dele não aliena a gente. Ela liberta. Quem aliena é a nossa vontade. Você aí, que está tocando violão, guitarra, você aí que está tocando e procurando e pensando coisas e não se submete à vontade de Deus. Pare com isso. Obedeça à vontade de Deus.
Desça do seu pedestal. Busque o Senhor. Em nome de Jesus. Você, mulher, que não faz a vontade de Deus, fica exigindo que Deus, orando para Deus salvar o seu marido, lhe abençoar com o casamento, restaurar, e você não se submete à vontade de Deus. Você que é solteiro, que é solteira. Deus, mande um para mim, mande uma para mim. Senhor, me dê, estou sozinho, estou solteira, e não se submete à vontade de Deus. A vontade de Deus não lhe interessa. Você só quer que Ele faça a sua vontade. Claro que tem coisas que Ele prometeu, que Ele colocou dentro de você, sonhos que Ele colocou. Mas é do jeito dele, é na vontade dele. É a vontade dele se cumprir nesse desejo. Para se cumprir nesse desejo. Ele lhe deu sonhos para que a vontade dele realize esse seu sonho. Não é você querer do seu jeito e ficar dando alô para Deus, pensando que Deus é assim, porque você ora, que Ele vai se submeter à sua vontade. O que não está dentro da vontade de Deus, Deus não vai lhe dar. Recebe esse confronto. Deus não está lhe pirraçando. Seja perdoado por Deus. Tenha força para dizer não para você mesmo. Deixe Deus derrubar esta natureza, essa vontade maligna, em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite, em nome